E aí, jovem, tudo certo? Estamos aqui então, nossa segunda parte de como escolher as peças e componentes para o seu drone, tá? Essa parte que é uma parte mais importante da aula, né? A gente dividiu aqui essa aula em três partes, tá? Essa segunda etapa aqui você vai aprender como escolher o motor e o modelo, o tamanho e o modelo certo do motor para a sua montagem, baseado em números, né? Em fatos para você compor o seu projeto aí. Beleza? Lembrando que essa aula aqui é uma parte, né, do nosso curso de peças e componentes da Academia do FPV, onde a gente explica detalhadamente, né, sobre cada um dos componentes que compõem o drone, né? Desde a parte básica aí do frame até a parte mais avançada aí, como controladoras de voo, ESCs, motores, a questão de modelos e padrões de hélices. Cada componente do drone a gente detalha em um curso separado, né? A gente tem um detalhamento sobre todos os parâmetros, como funciona, para que serve, né? E por aí vai de cada um desses componentes do drone aí. Então é um curso, esse é um dos cursos, né? Que compõe os mais de 20 cursos lá da Academia do FPV para você ficar um fera aí, um piloto profissional de FPV, beleza? Então, essa aula aqui você vai aprender umas coisas bem interessantes, bem legais aí, sobre motores, né? Como escolher o motor corretamente, que eu falei para você. E logo logo a gente vai liberar a última parte aqui para fechar aí essa primeira aula, né? Sobre como escolher as peças e componentes do seu drone, beleza? Então não esquece de se inscrever aqui no canal, deixe seu like aí, ativa o sininho das notificações para você não perder a continuação dessa aula e também as outras aulas que a gente vai soltar por aqui logo logo, beleza? Próximo passo aqui, a gente vai aprender então como escolher o tamanho do motor que a gente vai usar, tá? Então aqui para vocês saberem, por exemplo, o motor ele é medido dessa forma, tá? Ele é medido aqui o tamanho do estator interno, tá? Essa parte do motor se chama estator, né? É onde fica enrolado aqui as bobinas, né? Que geram aqui o campo eletromagnético. E a gente tem aqui as duas medidas do estator, né? É a altura dele e a largura dele, né? O diâmetro dele, tá? O pessoal achava que eram as medidas externas, né? Quem aí achava que era a medida externa do motor? Deixa um comentário aí na aula, né? Mas não é, a medida interna desse estator aqui que está sendo colocado, tá? Então, esse cara aqui, os fabricantes vão criando cada vez mais modelos diferenciados, tá? Então, a gente tem aí que a regra básica, né? Classificar os motores primeiro pelo tamanho do estator, né? E depois, por último passo, o KV, né? Depois os outros fatores tenham sido considerados, tá bom? Para a gente considerar o motor, né, achar o motor ideal para nossa montagem, né, a gente tem que sempre atentar ao peso final do drone, tá? É isso que eu vou ensinar para vocês aqui agora, tá? Então não é por acaso que o motor é escolhido para aquele tamanho de frame, né? Por exemplo, um drone de freestyle, né, de 5 polegadas com uma GoPro, né, ele tem um peso final aí em torno de 500, 600 gramas, né, com a bateria 4S aí de mais ou menos 1.300 mAh, tá? Já um touchpick também de 5 polegadas, né? O mesmo tamanho, com uma Insta360 Go, né? Também com a bateria 4S de 1.300 mAh, ele pesa em torno de 300, 350 gramas, né? Então você tem uma diferença aí de 300, 350 gramas de peso de um para o outro, né? Notem a diferença disso, por isso que o touchpick tem uma performance muito mais alta que um drone tradicional e você vai ter uma diversão muito garantida com esse cara aí também, com certeza, tá? Então, o que que acontece, né? A gente pode usar motor menor, né, nesse tipo de montagem, né? Reduzindo assim o consumo da bateria e melhorando o desempenho, né? No caso do touchpick, né? Se a gente quiser ter um voo mais prolongado aí, fazer um mini long range com touchpick, a gente também consegue. Por isso que eu falei que eles são versáteis, né? A gente consegue usar motores um pouco mais fracos nesse cara para fazer um voo de longa distância e com mais tempo, gastando menos bateria, tá? Tendo mais eficiência, beleza? Ah, cada motor, gente, tem aí a especificação de parâmetros, né? A gente tem uma tabela aí que o fabricante libera de informações técnicas, né, dos motores, onde ele fala ali pra gente
algumas coisas, né? Uma delas é quantas gramas de empuxo, né, esse motor fornece, tá? De acordo com cada modelo de hélice. Isso aí é conhecido como thrust test, né? Ou teste de bancada, teste de empuxo, né? Vou mostrar para vocês daqui a pouco alguns exemplos aqui. Mas geralmente a maioria desses motores o fabricante fornece para você esses parâmetros, né? E esses thrust test também, que é para te mostrar o quanto que esse motor rende, né? Qual a eficiência desse motor de acordo com cada tamanho de hélice que eu já vou mostrar aqui para você, tá? Então, a boa prática é sempre a gente pesquisar esses dados, né, e definir qual que é o empuxo máximo aproximado que o drone que a gente está montando vai ter, para que a gente possa dimensionar corretamente os demais componentes do drone, né? Então, o segredo aqui, a mágica é, a gente sempre começa a montagem pelo motor, tá? O motor os motores são a força aí principal do nosso drone. Se a gente escolher o motor errado, a gente vai ter um drone ruim, que vai voar muito ruim, vai gastar muita bateria, ou vai esquentar demais, vai queimar, né? Não vai ter a performance que a gente esperava, tá? Então, a gente começa a montagem sempre pela escolha do motor, e aí eu vou ensinar para vocês como fazer aqui daqui a pouquinho, beleza? Na aula sobre motores, eu vou detalhar para vocês alguns parâmetros adicionais desse motor. Aqui a gente vai focar nessa aula em como escolher o motor, a questão de torque, KV, esse tipo de coisa, para você poder entender a escolha básica, tá? Lá na aula de motor, que vai ser liberada logo mais para vocês, a gente tem lá os detalhes, né, sobre cada parâmetro, como que funciona o motor, esse tipo de coisa assim, beleza? Bom, aqui na academia a gente montou uma tabela também para ajudar vocês aí a escolher o tamanho do motor de acordo com a montagem, tá? Então, isso aqui vai estar disponível para vocês fazerem download depois aqui como PDF também, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, a gente vai disponibilizar via PDF para vocês poderem baixar, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, 65 milímetros, né? O tamanho da hélice que a gente já falou ali atrás. Aqui, os tamanhos recomendados de motor e os KVs, né? Aqui é de tal até tal, né? Então a gente tem uma faixa grande de KVs aqui que a gente pode utilizar. E isso vai variar muito de acordo com a montagem que a gente vai fazer, o tipo de bateria que a gente vai usar, né? O tamanho da bateria que a gente vai usar, o número de células dela, né? E também o que a gente espera desse drone, tá? Então a gente pode querer um drone um pouco mais manso, né? Um pouco menos agressivo para de repente fazer uma filmagem, ou a gente quer um drone extremamente agressivo e forte para a gente conseguir fazer um voo performático aí bem interessante. Então aqui, né, as famílias de motores, né? Lembrando que aqui as numerações, né? Então 1103, 1105, 1106, 1204, 1205, 1206. Por que eu não coloquei aqui as numerações, né? Porque tem uma infinidade gigante de tamanhos de motores, né? Eu falei para vocês, não existe um consenso, não tem um padrão. Cada fabricante coloca o número que ele quer e lança motor novo, né? Por exemplo, aqui no 13, a gente tem 1303.5, aí tem 1305.5. Então, tem uma infinidade gigante de números aqui. Então, a gente se atenta só ao tamanho aqui, né, da especificação do diâmetro do estator ali, né? Os primeiros dois dígitos aqui do motor, tá? Então, esse padrão aqui você pode seguir, tá? Isso aqui é padrão. A gente fez uma pesquisa extensa aqui, olhamos para vários quesitos aí de mercado. Então, mesmo se sair alguma configuração nova aqui de motor, lançou um motor agora que é 1206.42, sei lá. Esse cara também se encaixa na mesma categoria do 12, né? Então, você pode avaliar ele aí para fazer a sua montagem, tá? O que eu quero passar para vocês aqui é que a mentalidade que vocês têm que ter na hora de montar isso daqui, né? Vocês não tem que decorar nada, vocês não tem que tá tudo na ponta da língua e ficar gravado e só usar aquele padrão. Mas não, é avaliar as possibilidades, né? Avaliar o que tem, né, de possibilidade no mercado, avaliar fazendo pesquisa, olhando no Google, entrando no site dos fabricantes, olhando o que tem de opção, né? Uma dica que eu dou para vocês aqui já adiantando é tá sempre antenado, tá sempre ligado com o que as marcas estão lançando, né? Então sigam as marcas, sigam o Instagram, pesquisem, olhem, tá? Senão, infelizmente, não tem outro jeito de vocês conhecerem as coisas, né? Eu não vou passar para vocês aqui um manual de como fazer para vocês seguirem a risca e vai ser só aquilo. Não tem como. Se alguém prometer isso para vocês, fuja, porque isso é impossível de fazer. A cada momento está saindo hardware novo, está saindo motor novo, está saindo baterias novas, tecnologia nova, né? E se alguém limitar isso de vocês, vocês podem fugir, porque
Não é essa a ideia. A ideia é que vocês realmente pensem, né, como funciona a coisa, para vocês poderem escolher o de vocês e ver o que é melhor para o projeto de vocês, né? Pretendo fazer isso aqui com vocês, ensinando nessa aula que a gente vai ver toda essa questão das peças e componentes aqui, beleza? Então, a gente tem outra parte aqui dessa tabela, que é a parte dos drones maiores, né? Então, drones de 4, 4,5, 5 polegadas, né? Aqui a recomendação de KV que a gente pode usar, né? Que eu falei novamente, varia muito de acordo com o projeto que você está fazendo, células da bateria que você quer no drone, tá? E aqui até os de 15, né? 13, 15 polegadas aí que usam motores bem grandes aí, tá bom? Bom, o próximo passo aqui, o passo 4, vou dizer para você que é um dos passos mais importantes aqui da definição do que você vai usar, tá bom? Então, para o que você está fazendo aí, preste atenção no que eu vou te falar aqui agora, que são informações extremamente importantes. Nesse passo aqui, a gente vai aprender como encontrar o motor correto, tá? Eu falei para vocês ali atrás só do tamanho do motor, tá? E dentro dessa categoria do tamanho do motor, você tem uma infinidade de opções, né? Então, não se limite a olhar para uma coisa só, a um fabricante só, né? O importante é você aprender a fazer essa seleção, como eu falei para você. Então, essa parte da seleção do motor, né? Ela se resume a peso, potência, eficiência e torque, tá? Essas 4 palavrinhas estão na tela aí. E a importância, né, de cada um deles é determinada, né, em uma análise pelo seu estilo de voo e pelo que você está tentando realizar com a construção do drone, tá? Que você está fazendo, tá? O ideal é tentar projetar o drone, né, para voar com eficiência, né, mas também gerar impulso suficiente, sem destruir completamente a bateria, né? Então, essa relação dessas 4 coisas aí, desses parâmetros que vai te dar um drone perfeito ou um drone porcaria, tá? Um drone lixo aí, beleza? Você também tem que construir, pensar na construção do seu drone para o seu estilo de voo, que nem eu comentei para você, né? Um piloto drone racer, né, ele vai ter um motor ideal diferente de um piloto de freestyle, né, por exemplo, tá? Outro quesito, né, por exemplo, um motor com estator maior também vai ser mais pesado e vai ter um tempo de resposta mais lento, né, devido à inércia, né, daquele conjunto, tá? Da física, né, pura física do que está acontecendo ali, tá bom? Então, a gente tem que, idealmente, né, ser capaz de escolher um motor que ele seja eficiente, né, não consuma muita corrente, não consuma muitos amperes, né? Não seja muito pesado e que tenha potência para fazer o trabalho do drone que a gente está montando. Olha só, essas 4 palavrinhas aí estão muito relacionadas e as pessoas... Eu vejo cada vez mais as pessoas esquecendo, né, dessa relação aí, esquecendo de como projetar, né? Por isso que você está aqui, jovem, aprendendo com nós na academia a maneira correta de você projetar o seu drone, beleza? Então, para te ajudar a projetar aí, a escolher o motor correto, né? A gente fez essa seleção aqui dessas 4 letrinhas, para você não esquecer, o PEPT, né? Então, lembre-se dessa sigla aí, né? Peso, eficiência, potência e torque, tá? A ideia geral que você tem que seguir aqui é pensar na seguinte coisa, né? Primeiro eu vou ver o peso, né? O peso do motor mesmo. Isso vai influenciar na inércia dele, né? E na durabilidade também do motor. Eu vou olhar também a eficiência desse motor, né? O quanto que esse cara consome, gasta energia, né? Quanto que ele traduz aquela energia que está chegando nele em movimento mecânico, né? A potência que esse cara vai me dar, que eu vou falar para você já. E a questão do torque, né? O torque também é muito importante. Ele tá por último aí, mas ele não deixa de ser um dos mais importantes aí dos parâmetros que a gente vai falar já já, tá? Isso você tem que levar em conta como prioridade, tá? Então, esses parâmetros aí, eles estão em ordem de prioridade para sua montagem, tá? Estilo de voo. Uma vez que você define, né, esses parâmetros aí, que você tem ideia de como eles funcionam, encontrar o motor que você quer dentro do tamanho que você escolheu ali, né? Do tamanho do estator do motor e tal, vai ser muito fácil, beleza? Então vamos falar primeiro aqui do primeiro parâmetro, que é o peso, tá? Eu vou trazer para você aqui, por exemplo, né, o nosso motor 2206, tá? Eu trouxe aqui algumas opções de motores, tá? Alguns exemplos de motores, tá? Nesse padrão 2206 para a gente comparar aqui e ter uma ideia, tá bom? Então, como que funciona a questão do peso, né? O motor leve, né, ele vai ter um aumento, né, de aceleração e uma desaceleração mais rápido, né, e vai produzir uma mudança mais rápida na velocidade, tá bom? Por outro lado, o motor mais pesado, ele vai levar mais tempo para girar, né,
e também mais tempo para desacelerar, né? E ele vai produzir uma mudança mais lenta na velocidade, tá bom? O motor mais leve, né? Ele vai parecer mais preciso no ar e os speeds provavelmente vão ser mais fáceis de serem ajustados, beleza? E a única questão aqui, o problema é que os motores mais leves eles são mais sujeitos a danos, né, com impacto, tá? Portanto, quem está começando aí, quem está iniciando, geralmente os motores mais leves podem ficar, não ser uma boa opção, né? Porque você vai bater, você vai cair o drone e tal. Então, a ideia aí, para quem está iniciando, seria ideal que você usasse motores mais pesados, tá bom? Né? Uma outra linha que você tem que pensar, por exemplo, é que se você estiver fazendo uma corrida em linha reta, né? Um motor mais pesado ele pode ser melhor, tá? Por causa do quesito aí da questão da inércia, né? No entanto, se você estiver fazendo muita acrobacia, né? Vários performances aí de loops, esse tipo de coisa, você pode optar por um motor mais leve, né? Pelas mudanças bruscas aí de direção, né? Que você vai ter, aceleração, desaceleração, esse motor mais leve vai ter uma resposta mais rápida, né? Do que o motor que é um pouco mais pesado, beleza? Então tenha isso em mente, né? Na hora que você for escolher aí, né? Os motores que você vai. Eu trouxe aqui os motores para você ver, tá? Então as diferenças aqui de pesos, né? Olha só, 36 gramas, 28, 27, 31,6, 30,5, tá? Então são algumas diferenças aqui. Você vê que tem algumas gramas. Se você considerar esses motores, né, girando em altíssima RPM aí, né, tem motores aí que chegam a 40, 50 mil RPM, né, de rotação. Esse corpo, né, essa inércia nessas poucas gramas aí gera uma força extremamente agressiva, né? Então isso influencia muito na a pilotagem do drone, né, que nem eu expliquei para você aqui agora, na questão de linha reta, fazer muita curva, fazer muita acrobacia, esse tipo de coisa assim, beleza? Então, o próximo parâmetro aqui que a gente tem que olhar é a eficiência desse motor, tá? Então, mesma coisa, eu trouxe os mesmos motores aqui para vocês, 2206, né? Para a gente comparar todos eles, tá? Essa eficiência do motor ela é medida em gramas por watt, tá? Então, a gente tem que pensar nisso em termos de empuxo barra potência que a gente precisa, né? Então, a eficiência do motor ela pode afetar o tempo de voo, né? A queda de tensão na bateria e a vida útil da bateria, tá? O ideal é tentar escolher aí o motor mais eficiente em toda a faixa de aceleração, né? Em toda a faixa de operação e não apenas no 100% do acelerador, porque a gente não fica na aceleração 100% o tempo todo, né? Então, aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, a eficiência média, né? A 50% do acelerador, tá? Então, 50% é mais eficiente, tá? De novo, que nem eu falei para vocês lá no começo, da onde eu peguei esses dados aqui, das tabelas de teste do fabricante da eficiência dos dados do motor, tá? Os dados técnicos do motor. Se você procurar, né, por exemplo, você quer saber o X motor, o thrust test dele, você pode entrar no Google ali e digitar ali, como, por exemplo, eu vou pegar aqui esse cara aqui é o Zing, né? Zing 2206 thrust test, tá? Depois eu vou deixar aqui para você um exemplo, né? Na apostila vai ter isso aqui de como você pode pesquisar no Google para achar esse thrust test aí, né? O teste de impulso, teste de eficiência, né? Em português vai ser bem difícil você achar, então recomendo você sempre procurar em inglês, né? Para você poder achar os parâmetros do motor aí que você está interessado, né? Lembra sempre que a sua bateria, né? Ela vai ter que ser capaz de suportar, né? A quantidade de corrente, né? Que o seu drone consome, né? Então, quanto menor a bateria, menos capacidade ela tem de fluir alta corrente. Por isso que tem aquele índice, né, do discharge rate da bateria, tá? Quando você pega esses motores, tem que multiplicar por 4, né? São 4 no seu drone. A sua bateria tem que ser capaz de suprir aquela corrente que os 4 motores aqui vão consumir em X tempo, né? Então, se a sua bateria está dimensionada errada, você vai diminuir a vida útil da bateria ou provavelmente você vai até possivelmente aí sobreaquecer ela até poder causar aí uma explosão, causar um incêndio, né? Se você forçar demais a sua bateria aí, beleza? Depois na aula de baterias, né? A gente vai estar nesse módulo aqui também, né? Nessa parte do curso. A gente vai falar também sobre baterias e lá eu vou explicar para vocês com mais detalhes essa questão aí do discharge rate, como funciona, como é que você tem que dimensionar sua bateria. Eu vou comentar algumas coisas nessa aula aqui só para você dar sequência e conseguir prosseguir aí com a montagem.
mas detalhes a gente vai fazer nas aulas individuais de cada componente, beleza? Então, se a gente tem um motor, né, com KV mais alto, ele pode tender a ser mais eficiente nas faixas de alta rotação, tá? E aí a gente tem o torque desse cara reduzido. E ao contrário também é verdade, tá? Se a gente tem um motor com KV mais baixo, o torque dele aumenta, tá? Eu vou falar isso aqui para você daqui a pouquinho na parte de torque, beleza? O estilo de voo também desempenha um papel importante na escolha da eficiência, tá? Para um drone racer, né, de alto desempenho que está sempre em alta velocidade, a eficiência pode ter menos impacto na decisão que você vai ter de escolher o motor, né? Enquanto se você estiver tentando construir um drone freestyle que tem o maior tempo de voo, né? Você pode usar baterias, né, mais baratas e ESCs de mais baixo custo. Essa eficiência vai ter um impacto direto em você, né? Então, a gente tem que pensar, olhar para esses caras aqui para planejar o nosso drone, né? Porque provavelmente as baterias de alta eficiência, de alta taxa de descarga, elas são muito mais caras do que as baterias mais básicas, né? As baterias que você consegue aí extrair mais eficiência, né? De acordo com o conjunto que você está usando, beleza? Aqui então eu trouxe para você um exemplo, né? Então aqui a gente tem 2,9 gramas por watt, 3,82, 2,07, 3,86 e 4,68, né? Esse aqui disparado, né? Mais alto do que todos aqui. E todos eles a 50%, né? Do acelerador aí, a potência. Bom, falando agora de potência, tá? Aqui a gente vou trazer para vocês aqui a questão de empuxo, né? Aqui potência é um item bem interessante também para a gente poder começar a entender aqui a relação que tem a potência, né? A potência versus peso, né, do drone, tá bom? Bom, a saída de empuxo, né, dos motores tem muito a ver com qual você vai selecionar, né? A gente tem que sempre olhar o empuxo total, né, do drone, né? Para a gente poder, como uma boa prática, tá? Mas não é isso, isso não significa tudo, tá bom? É uma boa prática a gente fazer isso, olhar sempre a potência, o empuxo, né, total desses caras aqui. E aí a questão aqui é o seguinte, né? Um drone mais leve, né, com motores que tem menos empuxo, pode ser tão bom no ar quanto um drone pesado que tem motor que gera empuxo máximo, né? Por isso que os Tutpicks aí muitas vezes batem até os drones maiores aí em questão de performance no ar, né? Velocidade, manobra e tal, porque ele tem ali um peso bem mais baixo com motores que entregam uma performance, né? Pode ser até menor, né? Do que um drone grande, mas a relação aí de potência e peso acaba ficando muito alta, né? Então, no final da montagem, o que você tem que ter em mente é que você vai querer ter certeza, né? De que você tem impulso suficiente para poder voar o drone bem aí, tá bom? Bom, uma boa regra que a gente pode ter aqui para um drone é ter como objetivo, né, uma relação potência-peso, tá? De 4:1, né? O que quer dizer isso? Que eu tenho 4 vezes força de empuxo com relação ao peso total do drone, tá? Então, o que é isso, o peso total do drone? É eu realmente pesar o drone para ver quantas gramas ele tem, com tudo, né? Com a bateria, se eu vou levar uma câmera, uma GoPro e por aí vai, né? Eu vou falar um pouquinho mais de detalhes aqui para você, tá? Nos drones de corrida, né, nos drones racer, a gente tem geralmente esse parâmetro aí de 4:1, geralmente ele dobra, né, ele vai para 8:1, beleza? E a gente tem aqui comum, né, os Tutpicks, né, que são montagens mais que eu falei para vocês ali agora. Eles geralmente ficam na casa do 12:1, 14. Eu tenho um Tutpic meu aqui de 14:1, né? Então é brutal a diferença, né? A relação potência-peso desse carinha aí é muito, muito alta, né? Por isso que ele tem uma performance aí extremamente agressiva, tá? Como que você calcula, né, essa relação potência-peso, tá? Você tem que calcular a saída máxima de empuxo dos motores dividida pelo peso do drone, tá? É bem simples assim, tá? Não tem muito segredo nessa parte aqui, beleza? Aqui, claro, né, eu vou mostrar para você já uma tabela, né, um teste, né, de um thrust test. A gente tem ali, então, os testes com várias hélices, né? Então, a gente tem esse teste de performance, claro, varia, né? A força de empuxo do motor, ela varia de acordo com a hélice, né? O pitch da hélice que você está usando, tá? Então, a gente pega ali, geralmente, uma hélice como referência ou, de repente, a hélice que você vai usar mesmo na montagem, né? O que importa realmente é o pitch dela, né? A configuração final do pitch dessa hélice, né? Para você poder ter uma referência de montagem aí de força, tá?
Se você não achar a hélice que você está procurando ou não tem ali, não tem problema. Você pode pegar um valor aproximado, né? O ideal é que não precisa ser exato, né? Ah, eu vou ter exatamente 2 quilos de empuxo, 2,5 kg de empuxo, né? Não, o ideal é que você tenha um valor aproximado, né? E que esse valor esteja dentro daquela relação de 4:1 que a gente falou agora de pouco com relação ao peso do drone, né? Então que você tenha 4 vezes mais força de empuxo do que o peso do drone, beleza? Então, por exemplo, aqui, né, vou falar para vocês a relação potência-peso no Touchpeak de 4 polegadas, né, com motor da Racing Power 1507, né, de 2.680 kV para 6S, né. A hélice que a gente tem, por exemplo, nesse cara é uma 4023, né, a gente pode calcular da seguinte forma, né, esse empuxo máximo, tá? A gente tem um total aí de 4,4 quilos de força, né, 4.406 gramas, né, de força e empuxo total, olha só, né? E a gente pode dividir, né, esse 4.406 pelo peso total do drone, com a bateria 6S, por exemplo, de 550, que dá o total de 300 gramas, né? O peso total do drone de 4 polegadas, né? 300 gramas com a bateria 6S, tá? O resultado, né, que nem eu falei para vocês, é uma relação potência-peso de 14:1, né? Olha só a eficiência, né, a diferença desse cara. A gente tem aí um pouco mais de 3 vezes a potência que a gente precisa para um voo acrobático, né? E a gente tem com certeza uma experiência de voo incrível com esse cara, né? Eu tenho, porque esse drone é meu e é incrível, né? Inclusive vocês vão ver a montagem desse cara aqui na academia. Deve estar provavelmente liberado aqui na parte do TutPix, lá a montagem desse cara para vocês, beleza? Se a gente mesmo assim usar uma bateria maior, né? Usar uma bateria 6S, por exemplo, de 1.150, tá? Uma bateria que fica num peso aí, vai levar o peso do drone para 400 gramas, né? A gente ainda tem uma relação de peso de potência-peso de 11:1, né? Quase aí 3 vezes ainda a potência necessária para um voo acrobático de performance daquele 4:1 que eu falei para vocês, beleza? Então, é importantíssimo você fazer essa conta, né, para o seu drone, beleza? É importantíssimo você entender isso, né, da potência, tá? Para você ter uma experiência, ter um drone realmente bem projetado, bem planejado para o que você está fazendo, beleza? A gente pode também a gente poderia, por exemplo, ter escolhido aqui um motor, né, com uma saída de empuxo maior, né, para o prototipo de 4 polegadas. Mas o que acontece, né? Não vai ser uma boa escolha, tá? Porque esses motores de 2.680 kV, né, o 1507, ele consome só 19 amperes, né, em empuxo total, né? Se eu der aceleração máxima, ele é só 19 amperes, tá? Com essa hélice 4023 que eu falei para vocês aqui. Isso é importante porque, né, que eu falei para vocês, tá? Não é apenas para manter o nosso ESC, né, na faixa de operação dele ali, mas também para a gente proteger a bateria, né? Isso que a gente tem que ter em mente, tá? A gente usando essa combinação aí, uma bateria de 550 mAh, né? A gente tem uma descarga dela aí de 100/200C, né? Que é o que está especificado na bateria, ou seja, a gente pega o 550 mAh, né? Converte aí para amperes, que dá 0,5 amperes. Eu ensinei isso para vocês na aula de eletrônica lá básica, né? Se você ainda não viu, dá uma olhada aqui, volta lá na parte de eletrônica elétrica que eu expliquei para vocês isso, né? E aí a gente multiplica esse 0,5 por 100, né? Ou por 200, né? Então a gente tem ali um valor de 110 amperes de corrente máxima, né? Que essa bateria consegue fornecer, tá? Então esse valor ele é ideal para esse quad, né? A gente tem lá 19 amperes vezes 4, né? Então fica dentro dessa faixa, né? Perfeita aí de potência máxima. Se eu acelerar 100% no drone, eu tenho certeza que eu não vou estar estragando a minha bateria, drenando mais corrente do que ela fornece, beleza? Isso eu falei para vocês, eu vou detalhar com mais calma lá na aula de baterias, tá? Aqui a gente está só discutindo a montagem do drone, beleza? Se a gente tivesse, por exemplo, usado aqui nessa montagem um motor que consome mais de 25 amperes, né? A gente tem que reprojetar os nossos ESCs, né? Reprojetar a bateria e provavelmente o design geral desse cara provavelmente não vai ficar legal. Isso é regra vale para qualquer montagem que você estiver fazendo, tá? Principalmente nesses drones 5 polegadas, 4 tal, que a gente tem várias opções de motores aí, né? A gente tem várias opções de motorização com correntes, consumos, KVs diferentes, né? O ideal não é você escolher sempre o motor de máxima potência, né? Você tem que escolher o que seja bom e o eficiente para a sua montagem, de acordo com a sua bateria, principalmente com o ESC que você vai escolher, que a gente vai falar já já aqui para você, beleza? Bom,
Próximo assunto que eu tenho que falar para vocês é sobre torque, tá? Esse assunto é um pouquinho mais chato, tá? E assim, tudo isso que eu vou falar para vocês aqui vai estar no PDF para vocês lerem depois. Então, só preste atenção aqui no que eu vou explicar para você entender como que funciona a questão do torque, tá? Bom, uma coisa que a galera sempre esquece, né? O torque é um parâmetro aí que é muito esquecido, né? E muito importante que a gente tem que considerar na escolha dos motores, né? Então, o torque ele pode afetar o tempo, né, que a hélice leva para atingir a velocidade que a gente deseja, tá? Portanto, o motor que tem um torque mais alto vai ser mais fácil de ajustar e vai fazer com que o drone, né, pareça mais preciso no ar, tá? Quanto mais alto o torque, vai parecer mais preciso o drone no ar, beleza? O tamanho do estator desse drone ele afeta diretamente a saída desse torque, né? Então, os estatores maiores aí tendem a produzir um maior torque, né? Enquanto que os menores produzem menos, tá? Bom, a gente tem aí avanços de tecnologia ao longo dos anos, né? Dos fabricantes, tamanhos de motores, tamanhos de estatores, por isso que tem, eu falei para vocês, tem estatores aí de vários tamanhos intermediários, tal, né? Tamanhos que não são padrões por conta disso, né? Eles vão otimizando cada vez mais. Os ímãs, né, que eles usam são padrões de numeração aí, força, né, de magnetismo N52. Eles têm aí também a utilização de ímãs curvos, né? Para acompanhar aí o desenho do estator, as folgas, né, entre ímã e estator mais apertada, né, as laminações do estator, né, que são as camadas. O estator ele não é um corpo sólido, ele tem umas laminações ali, umas folhas de metal, ela tem ali espessuras cada vez menores, né, chegando aí até 0,15 milímetros de espessura, né. Então a gente tem cada vez mais hoje motores menores, né, que geram mais e mais torque, né? E é por isso que a gente viu aí nos últimos tempos uma mudança, né, de desempenho nesses drones de corrida nos últimos tempos, tá? Então a gente tem aí, provavelmente vai sair muito mais coisa ao longo dos anos, aí ao longo dos tempos, aí o pessoal vai otimizando cada vez mais essas construções aí dos motores, beleza? Bom, o torque também rege aí a questão da velocidade, tá? Com que o drone muda a direção no meio do voo, tá? O que ajuda muito a gente a fazer curva, né? Mais fechada em uma corrida, por exemplo, né? Então, ao mesmo tempo que se o motor produz menos torque e está equipado com hélice mais pesada, o motor não consegue girar a hélice, né? Resultando numa eficiência de empuxo reduzido, né? Então, por isso que a gente não usa, né? Uma hélice muito grande no motor pequeno, tá? Porque senão a gente vai ter ali uma redução de potência e empuxo, porque o motor não consegue girar o peso daquela hélice todo por causa do torque, né? Ele gera um torque limitado àquele tamanho de motor, e aquela hélice, por ser mais pesada, né? Ela consome, ela precisa de mais inércia para conseguir girar totalmente, né? E aí esse motor não vai conseguir fazer isso, tá? E a gente tem também outra questão aí, que é o consumo de corrente, nesse caso, vai ser extremamente alto, né? Provavelmente levando aí até a queima do motor por forçar demais esse cara. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Se você pegar um motor, que eu te falei agora, um 1507, 1606, né? E colocar uma hélice de 7 polegadas nesse cara, provavelmente você vai ter essa questão que eu tô te falando aqui. A hélice é muito pesada para a quantidade de torque que esse cara gera, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, para não forçar demais o nosso conjunto, beleza? Por outro lado, né? A principal desvantagem dos motores de alto torque, né? É que, embora eles pareçam mais ágeis, né, e responsivos aos controles, eles apresentam muita oscilação, né? Então, como os motores com alto torque são capazes de mudar a RPM mais rapidamente, eles realmente amplificam o erro, né? Que, no caso, é essa oscilação aí. Então, se a gente tem um motor que gera um torque extremamente alto, né? A gente tem um problema muito sério aí de conseguir reduzir, remover essas oscilações para que a gente não tenha uma leitura, por exemplo, lá na controladora, e esse passe acaba passando, né, para o giroscópio, para o acelerômetro, e a gente tem ali uma oscilação muito grande nas leituras ali, na correção pela própria controladora, né, ou firmware que a gente está usando aí, beleza? Então, a oscilação ela é difícil da gente se livrar lá no Betaflight, ou qualquer firmware que você está usando, né, ela é difícil da gente programar esse cara aí, né, mesmo com o ajuste de PID. Lembra que eu tô falando assim, eu não tô falando só de ajuste PID, eu tô falando de oscilação, né? A gente vai falar, eu já comentei com vocês aqui sobre os filtros, né? Lá na parte de Betaflight, no módulo lá de tunagem, né? E performance tem uma aula lá só sobre filtros para explicar
essa questão aí de oscilação e vibrações que esse conjunto todo gera e que a controladora acaba lendo, né, esses dados aí. Por isso que existem os filtros lá no Betaflight, no EmuFlight, todos os firmwares que existem aí, beleza? O principal causador aí de oscilação é no eixo do yaw, né? O eixo do yaw do drone é o que causa uma boa vibração aí para fazer o drone girar no próprio eixo, beleza? Numa segunda etapa que eu quero explicar para vocês aqui é a questão do KV, tá? Então, o KV ele pode ajudar a gente a entender os requisitos atuais, né, do motor para produzir uma certa quantidade de torque, tá? Sem entrar em muitos detalhes aqui, que a gente vai falar disso na aula sobre motores, né? Mas o que você precisa realmente saber é que a constante de torque, né? Que é essa constante que a gente está falando aqui, olha, KT, né? A gente tem a constante KV, né? Que é eu vou explicar para você aqui já. A gente tem a constante de torque, tá? Que a gente está chamando aqui, e a indústria chama de KT, tá? Ele é o inverso do KV, né? Então, o que eu falei para vocês, né? A gente tem 1 sobre o número de KV aqui, tá bom? Então, conforme o KV sobe, o torque desce, tá? Então, quanto mais alto for o KV do motor, menor vai ser o torque que ele tem, né? Então, a gente tem essa continha que a gente pode fazer aqui para determinar o torque do motor, né? E para a gente calcular o torque desse motor, a gente tem que fazer, né? Pegar essa constante do torque que deu aqui e multiplicar pela corrente, né? Que esse motor consome, tá? Então, se a gente parar para olhar aqui, né? Corrente, torque e KV estão todos relacionados, tá? Então, motores com KV inferior exigem menos corrente para girar as hélices pesadas, tá? E, portanto, tem mais torque, tá? Mas, por outro lado, tem baixa eficiência em alta RPM, tá? Nas acelerações mais altas aí. Então, se você estiver buscando alta velocidade, não é indicado para você, tá? Motores com KV alto, né, requer corrente mais alta para girar a hélice mais pesada, mas eles podem funcionar melhor em rotações mais altas, né? Tem uma maior eficiência em rotações mais altas, né? Então, por isso que a gente usa motores, se você quer ter uma velocidade final melhor aí, você pode usar um motor com alto KV, lógico, com a hélice correta, tá? Se você usar uma hélice errada, provavelmente você não vai ter todo o rendimento do motor ali aproveitado. Beleza? Então, em outras palavras, né, motor de KV alto, né, requer mais corrente do que motor de baixo KV para produzir uma certa quantidade de torque, tá? Então, lembrando que a gente deve sempre levar em consideração um conjunto da montagem que a gente está trabalhando, né? A gente tem que levar em consideração o que a gente deseja com essa montagem e comparar aí os motores, né, de mesmo tamanho para a gente achar o melhor torque, né, para nossa aplicação, pensando no que a gente quer da nossa montagem. Não necessariamente é o mais ideal para o que você quer ter tudo no máximo, né? Provavelmente não é assim o certo de você fazer. Eu quero tudo no máximo para não ter problema. Aí você vai ter vários problemas que nem eu comentei já com você aqui de bateria, baixa performance, baixo tempo de voo, né? Eu vejo algumas pessoas aí voando 2 minutos com uma bateria e acho que é normal. Não é normal você voar 2 minutos com uma bateria, tá? Então, uma bateria dependendo do tamanho da bateria, é claro, mas um drone aí normal de 5 polegadas, freestyle, com bateria de 1.300, 1.500 principalmente, é para voar aí bem planejado, bem pensado, pelo menos 4, 5 minutos de voo, tá? Então, tem alguma coisa errada na sua montagem aí que você precisa olhar, né? E aí é uma questão individual aí, né? De olhar para isso, tentar melhorar a eficiência, aprender a maneira correta de fazer, beleza? Então, por exemplo, né? Um piloto de corrida pode querer sacrificar um pouco do torque, né? Ao custo de uma velocidade final maior, né? Enquanto que um piloto de freestyle, ele prefere menos velocidade final, só que ter mais torque, né? Para fazer movimentos mais rápidos, né? Lembre-se da mudança brusca de direção do drone e a gente precisa ter um torque mais rápido para fazer com que a hélice mude, né, a sua rotação de uma forma mais rápida, beleza? Então, usando essas formulazinhas aqui, eu trouxe para você comparando dois motores aqui para você ter uma ideia de como é que é a quantidade de torque, né? A unidade de torque aqui a gente usa gramas por centímetro, né? É padrão aqui essa unidade de mercado, tá? Mas para você ter uma ideia de comparação aqui, olha só. A gente tem um KV aqui, um motor com KV 1860 para 6S, né? E aqui fazendo essa conta, né, com a constante do torque, né, versus a corrente, a gente tem aqui, né, uma corrente máxima aqui de 35 amperes, né? E o torque desse cara que tá dando 0,018 gramas por centímetro, tá?
Esse cara aqui, a gente tem um motor aqui de 2.500 kV, né? 4S, tá? A corrente máxima aqui que ele consome é de 25 amperes, né? E o torque dele aqui é 0,010 kV, tá? Então, lembrando aqui, né? Olha só, se a gente olhar só para o kV, né? Não necessariamente a gente vai ter mais torque, tá bom? Essa variável que eu falei para vocês, né? Conforme o kV sobe, o torque ele desce, né? Então a gente tem que tomar cuidado, prestar atenção nisso daqui. Na hora da montagem, a gente decidir melhor conjunto, né? Olhar para essa questão aqui, beleza? Bom, ainda falando um pouco sobre torque, né? Para a gente poder esclarecer um pouco o assunto aqui, é o seguinte: vocês podem estar pensando assim, cara, mas o KV eu sempre aprendi que era bom sempre usar o mais alto, né? Sempre aprendi que o KV, a gente escolheu o motor pelo KV dele, cara. Então esquece tudo que você já viu até agora, tudo que falaram para você, porque não é só o KV que a gente usa para escolher o motor, tá? Então, vou falar para você aqui, o KV não é o que você pensou até agora, tá? Ou pelo menos o que te ensinaram ou que te falaram sobre ele, tá? O KV normalmente a gente considera como RPM. O KV, né, no popular aí, ele é considerado, né, o pessoal fala que é o RPM por volt, né? Rotações por minuto para cada volt que o motor tá trabalhando ali, né? Essa, embora seja uma maneira muito boa, né, de calcular rapidamente ali a velocidade do motor sem carga, né? Quando a tensão é aplicada, não é tecnicamente a maneira mais certa de pensar a respeito do KV, tá? O KV do motor ele não informa a potência dele, a quantidade de corrente, né, que ele pode suportar ou a eficiência desse motor, né? Então você tem que encontrar, que nem eu falei para você, esses parâmetros aí encontrar nos testes de empuxo, nos thrust test, né, que nem eu falei para você, para a gente descobrir isso, né? Então, o que significa o KV, né? Para você entender aqui, esse aqui, vamos imaginar que isso aqui seja o nosso motor, tá? A gente tem aqui as nossas bobinas, né? A1, A2, né? A gente tem aqui 3 bobinas mais simplificadas, tá? Quando eu tenho aqui, eu giro, né? Esse ímã aqui, o corpo aqui do ímã, né? Nessas bobinas, esse ímã, né? Quando ele é girado em cima de um fio de cobre, ele gera uma eletricidade, né? Então, ele gera ali um campo magnético, esse campo magnético ele gera uma corrente ali, uma tensão, né, em forma de voltagem, tá? Quando a gente gira esse ímã em torno de uma bobina, né, a gente tem então a criação que a gente chama de força eletromagnética, né? Ele gera ali um campo magnético em torno dessa bobina que a gente pode medir como tensão. Esse é um princípio de qualquer gerador, né? Gerador eólico, gerador aquático, né? Um gerador uma hidroelétrica, uma geração de qualquer, né, geração de eletricidade, ele tem um movimento ali mecânico que converte esse movimento mecânico de volta em eletricidade, beleza? Então, a maneira correta de pensar sobre o KV é pensar com uma constante do motor, tá? Então, ele é uma constante de cada um desses motores, beleza? O que significa isso, né? Que se você girar esse motor, ele vai gerar 1 volt em um determinado RPM, tá? O RPM resultante é o KV desse motor, beleza? Então, por exemplo, se eu girar esse cara, tá? E colocar ele numa máquina, qualquer coisa que eu consiga ajustar a rotação, né? Fazer o corpo, né? O ímã girar nessa bobina, até eu ler ali na saída das bobinas que ele tá me gerando 1 volt, tá? De tensão. Esse parâmetro, né? Essa quantidade de RPM que ele tá girando é o resultante do KV do motor, né? Então, vamos pensar assim, se um motor gera 1 volt, né, de tensão ali, né, de força eletromagnética, quando está girando a 2.300 RPM, a gente pode determinar que esse motor, então, é um de 2.300 kV, tá? Se ele gerasse, então, 1 volt, né, a 1.900 RPM, a gente pode determinar que esse motor, então, gera um motor de 1.900 kV, beleza? Então, essa é a forma correta de pensar sobre o KV do motor, beleza? E não para determinar se aquele motor tem alta potência, se ele é melhor, se ele tem, como eu falei para vocês, o KV não informa a potência, nem a quantidade de corrente, nem a eficiência desse motor, tá? Por isso que eu tô passando aqui para vocês, para você entender como que funciona toda a lógica da coisa, beleza? Bom, então lembre-se que eu falei para você, né? O KV ele não informa a potência do motor, né? Nem a quantidade de corrente que ele pode suportar e nem a eficiência, né? Então, só olhar para o KV para escolher um motor é a maneira mais errada que você pode ter de escolher o seu projeto aí, beleza? Então, um motor pequeno, né, e um motor grande pode ter a mesma constante KV, né?
só que o motor grande provavelmente vai ser mais potente do que o pequeno, tá? Então, não tem como usar o KV, né, que nem eu falei para você, para informar a potência do motor, né? O que o KV faz é ajudar a gente a entender os requisitos atuais desse motor para produzir uma certa quantidade de torque, tá? O KV ele está diretamente relacionado à constante do torque, que nem eu expliquei para você agora há pouco. Então, lembre-se que agora em diante, quando você pensar no KV, você tem que pensar na relação com o torque, né? Você quer ter mais torque ou menos torque? A hélice que você está girando nesse cara, ela é mais pesada ou ela é mais leve, né? Isso vai influenciar diretamente na performance do seu drone que você está colocando ali, beleza? Bom, aqui falando do drone que a gente vai montar, eu vou mostrar para você esses parâmetros aqui, tudo que eu comentei e como a gente escolheu esse motor aqui, né, na prática, tá? Então aqui, o drone que a gente vai montar, a gente vai usar esse motor aqui, que é da Racing Power, tá? O VASP Major 22.606.5, tá? Lembra que eu falei para vocês que eu não vou passar medidas específicas do motor, porque tem várias, esse aqui mesmo eu trouxe de propósito aqui para mostrar para vocês que você tem que aprender a iniciar, que você tem que aprender a escolher o seu motor, tá? Olhar os parâmetros dele, não olhar pelo tamanho só do motor, beleza? Então aqui é um cara que foge à regra, olha só, 22.6-6.5, então é uma medida totalmente diferente, tá? Então, a gente vai escolher esse cara aqui, né? Tudo que a gente falou até agora, levando em consideração os dados que a gente viu até agora, a gente escolheu esse motor, né? Para o drone de 5 polegadas, tá bom? Então, a Racing Power, além de ser uma das melhores marcas aí, tá nos tops aí das marcas mais conceituadas de motor do mundo, de tecnologia e tal, né? Com um excelente custo-benefício e qualidade, né? Esse motor aqui, ele se encaixa muito bem na especificação que a gente procura para montar um drone freestyle de excelente performance e melhor custo-benefício, tá? Então, a gente vai atender aqui algumas... vamos olhar aqui com cuidado para alguns parâmetros desse motor, tá? Que nem eu falei para você aqui a medida 22.6-6.5, né? Então, por que isso? Porque alguns fabricantes têm otimizado, como eu falei para vocês, o tamanho, né, e configuração desses motores para ter uma melhor eficiência e maior torque, né? Então, esse tamanho pode parecer um pouco esquisito, mas ele está dentro daquele tamanho que eu falei para vocês aqui do 22, blá, 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 XX alguma coisa aqui, tá? Que a gente tem lá naquela tabela que eu sugeri para vocês ali. O KV desse cara aqui, né? Existe uma relação aí de KV com a quantidade de células da bateria que a gente pode utilizar, né? Então, a gente escolheu esse motor aqui de 1860 kV para a gente poder utilizar uma bateria de 6 células, tá? Mas eu acho que a gente pode usar esse cara aqui com uma bateria também de 4 células, tá? A única coisa é que isso vai reduzir aí cerca de 25% da eficiência de torque, né, do motor. Então, a gente consegue voar esse cara com uma bateria de 4, né? De 4 a 6S aqui, o fabricante fala aqui de 5 e 6S, você pode usar, mas 4S também a gente consegue, só que a gente tem uma redução aí de eficiência desse motor, tá? Então a gente vai estudar isso um pouquinho mais a fundo aí na aula sobre o motor que eu vou explicar para vocês aí, beleza? E aí lembrando, né, a gente não pode ligar uma bateria maior, né, de quantidade de células do que o fabricante especifica aqui. Por exemplo, se esse motor tivesse especificado que seria de 4S, eu não poderia ligar uma bateria 6S aqui, porque isso vai exceder a quantidade, né, de potência que esse motor gera, e isso vai fazer com que o motor ultrapasse a sua faixa ali, o seu limite, né, de rotações máximas. Isso vai fazer com que ele sobreaqueça e possivelmente queime, né? Então, se você vai usar uma potência maior no motor do que ele foi projetado, provavelmente você vai queimar ele muito rápido, aí você vai ter uma eficiência muito baixa, beleza? A gente pode usar aqui tranquilamente uma bateria 4S ao custo de reduzir aí 25% a eficiência do motor e do torque, beleza? Esse cara aqui, ele tem aqui uma medida, né? O max current desse cara aqui, tá? Essa medida aqui é em baterias de 5S, tá? Não é 6S, tá? Porque em 6S essa corrente aqui é menor, tá? Então, daqui a pouco eu já vou explicar isso para você aqui, para você também não cair nessa pegadinha aqui de achar que 6S, usando 6S, a corrente consumida vai ser maior. Não, eu vou explicar para você já o porquê disso, beleza? Então, aqui ele tem aqui em 5S, a medida que o fabricante fala é que ele consome aqui até 35 amperes em 5S, tá bom? Então, isso é muito importante para ajudar a gente a escolher aí a eletrônica que a gente vai usar, tá bom? Então, os ESCs aí que a gente vai usar no nosso conjunto, beleza? E aqui, não menos importante, né? Como a gente falou da questão do peso do motor, né? Então, a gente tem aqui o peso dele em gramas é 30,5, incluindo a fiação, tá?
Então, para a gente calcular o peso final da montagem e também para entender se esse motor está dando aqueles requisitos que a gente falou no começo, né? De ser um motor mais pesado, um motor mais leve na questão da inércia, né? A gente vai ter uma mudança brusca aí de aceleração, né? Então, esse cara aqui, ele fica numa faixa até que, vamos dizer assim, meio termo. Ele não é nem extremamente pesado, nem extremamente leve, né? E, ao mesmo tempo, ele aparenta ser bem resistente aqui com a construção dos materiais, beleza? Outros parâmetros que ele tem aqui, né, que é interessante você saber, né? Configuration, isso aqui diz respeito à quantidade de bobinas e ímãs que eu tenho montados nesse motor, beleza? Então, olha só, a quantidade de bobinas que eu tenho aqui são 12, tá? Quantidade de ímãs, né, são 14, tá? Então, quando você for configurar lá o RPM Filtering no Betaflight, você tem que colocar ali um número de ímãs, né, que tem na campana do motor aqui, no bell do motor. Então, esse parâmetro aqui, o 14, indica que são 14 que você tem que colocar lá, beleza? Os outros motores menores geralmente são 9, né? A gente tem 9 ímãs... Desculpa. Os outros motores menores aí indicam que a gente tem, geralmente, são 12, né? Então, são os dois parâmetros que a gente tem. Motores maiores provavelmente pode ter números maiores aqui de ímãs, né? Porque é importante você sempre olhar aqui a configuração para configurar certinho lá. Então, aqui, o diâmetro do estator é 22,6, né? Não é 22 redondinho, por isso que é 22,6, né? E a altura do estator é 6,5, não é 6 também. Se ele fosse 22 redondinho e 6, aqui ele seria um motor 2206 tradicional, beleza? Que eu trouxe para vocês ali no outro slide, né? O diâmetro do eixo, né? 4 milímetros, tá? Aqui tem as dimensões do motor, aí tem a corrente de idle, né? Quando o motor está girando aí em baixa rotação, sem carga, né? 1,1 amperes. A potência máxima, né, contínua desse motor em 5S, 900 watts, tá? Então, a resistência interna aqui das bobinas, 64 miliohms, né? Então, a gente tem aqui vários parâmetros que a gente consegue ver. E um detalhe aqui que você consegue ver também é a distância, olha só. Lembra lá na configuração do frame que a gente viu lá a furação do motor? Esse cara aqui, ó, ele fala aqui no desenho técnico a distância dos furos, tá vendo? Ó? Então, ele tem 16 por 16, né? Então, esse motor ele se encaixa perfeitamente ali na nossa montagem, beleza? Então, dá para você ter uma ideia aqui das dimensões, tamanho, né? Configuração aí do motor. Bom, e aqui tá a famosa tabela de teste que eu falei para você, né? O Trust Test específico desse motor aqui, tá? Essas tabelas de teste aqui, elas são feitas, que nem eu falei para vocês, né? Elas têm aqui algumas informações, são as hélices que foram usadas aqui para fazer os testes. Você vê que tem até hélice de 6 polegadas aqui para esse cara, né? E as hélices aqui padrões, tá? Então, se você quiser dar uma olhada, por exemplo, essa aqui já dá para saber, ó, 51, 52, 51, 47,5, né? 6, 4,5, 2. Agora, essas ATICs aqui, geralmente, a gente precisa dar uma olhada lá para ver a configuração do pitch dessas hélices. Por quê? De repente, você não quer usar essa hélice aqui, né? Você quer usar uma hélice sua lá, que você viu, você quer testar e tal. Então, você pode olhar mais ou menos o pitch aproximado, ou exatamente pode ser o mesmo pitch, né? Para você poder ter uma ideia de quanto vai consumir esse motor aí, beleza? Então, a gente tem aqui algumas informações bem interessantes, tá? Lembrando aqui que tem os testes aqui, né? A gente tem a coluna aqui da voltagem, né? Então, 5S e 6S, tá? E as duas informações mais importantes que a gente tem que ver nessa tabela é a coluna, né? Load currency, tá? E a coluna aqui do pool, né? Em gramas que a gente tá falando, tá? Então, esse aqui é a corrente em amperes, esse aqui é a força de empuxo em gramas, tá? Então, lembra que eu falei para vocês aqui, né? A questão da escolha aqui, né? Da força de empuxo desse cara aqui, né? Qual que é a melhor eficiência que eu tenho, tá? A melhor faixa de eficiência que eu tenho, o melhor consumo de corrente, tá? E a maior força de empuxo que eu tenho, tá bom? Então, isso aqui vai dar o gancho para a gente daqui a pouquinho para o nosso passo 5 do processo de escolha da peça, que eu já vou mostrar para você já já, tá? Então, aqui a gente pode ter uma ideia do pitch, né? Das hélices aqui, né? Que a gente está usando. Aqui a gente tem a temperatura. Às vezes as pessoas me perguntam, cara, mas o meu motor está muito quente, eu tô medindo, tá dando 60 graus, 70 graus. Então, olha esse cara aqui, pra você ter uma ideia, ele é feito, né, para isso, tá? Então, essa temperatura aqui é em full throttle em 5 segundos, tá? Então, aceleração total em 5 segundos é para trabalhar, né? Ele aguenta até essa faixa de frequência. Aqui embaixo tem até um aviso aqui, ó, hot, né? Então, porque a hélice é muito grande, lembra que eu falei para vocês, né? A hélice sendo grande vai puxar mais do motor, mais corrente.
eu vou ter aqui uma força maior de empuxo, né? Tem uma série de coisas aqui que influencia, provavelmente o motor vai esquentar mais, aí, mais rápido, tá bom? Então, lembrando aqui que aqui são algumas hélices, não são todas, existem milhares de opções de hélice no mercado, não, você não deve se limitar a usar só essas hélices aqui, mas aqui é mais uma ideia de referência, né? Para você poder ter uma ideia de parâmetro para você começar, tá? Depois na aula de hélices aqui eu vou explicar para vocês a diferença dos pitches, né? O que você tem que ter em mente na hora de escolher aí o pitch, né? Da sua hélice aí, beleza? Bom, e aqui então eu vou trazer um tópico para você que tem que tomar muito cuidado e prestar atenção, tá? Mais tensão no drone, na bateria, não significa que o drone é mais forte ou mais rápido que o outro que tem a bateria de menor tensão, tá? Que nem eu falei para vocês até agora, tudo depende da relação potência e peso e não da tensão, beleza? Esse aqui é uma ideia errada que as pessoas têm também de que um drone, por exemplo, 6S, ele é mais forte e mais rápido do que um drone 4S, tá? Não necessariamente é verdade, né? Pode ser verdade ou não pode ser verdade. Depende dessa relação potência-peso, né? Que nem eu falei para vocês, tá? Então é um pensamento muito errado que as pessoas têm, né, com relação a isso. Então, a gente pode ter, por exemplo, um drone com bateria 4S, né, que tem uma relação peso-potência mais planejada, ele tem mais velocidade final do que um drone 6S, né? Que pode ser mais pesado e, portanto, tem uma relação ali peso-potência menor, né? Isso pode acontecer com qualquer tamanho de drone, tá? Então eu posso ter com qualquer bateria e qualquer tamanho, né? Por exemplo, posso ter um Toothpick com bateria 2S, que pode ser mais veloz do que um Toothpick, né? Ou um drone com bateria 4S, né? Porque a gente viu aqui a questão da relação potência-peso, que influencia na performance final do drone, né? Então, um drone planejado para isso, um drone pensado para aquela bateria, para aquela potência, ele tem uma relação diferente, né? Ele pode ter mais performance do que o outro, beleza? Então, tenha isso em mente para você não se confundir na hora de montar ou na hora de pensar que de repente o drone é melhor que o outro, mais rápido, mais potente, por aí vai, beleza? E por que que isso acontece, né? Por que a gente tem essa questão, né? Eu vou trazer para você aqui um pouquinho, né, do que a gente comentou lá na aula de eletrônica sobre potência elétrica, né? Então, eu expliquei para você agora há pouco, né, a constante kV do motor, ela indica o quanto de energia magnética, né? O FEM é gerada se o motor é girado em determinada RPM, né? Então, se eu girar esse cara a 1900 RPM e ele gerar 1 volt na saída ali, nas bobinas, eu tenho esse motor sendo de 1900 RPM, kV, tá? Se eu girar ele a 2.500 kV, 2.500 RPM, ele me gerar 1 volt na saída da bobina, eu tenho que a constante kV desse motor é 2.500 kV, beleza? Então a gente vai ver mais detalhes que eu falei sobre na aula de motores, né? Mas todo motor ele tem um limite máximo de rotação, né? Que se a gente ultrapassar esse cara, o motor ele vai sobreaquecer e vai levar provavelmente a queima, né? Ele vai derreter ali o verniz, né? Que tem no cobre, né? Que protege ali, isola a bobina e isso vai causar um curto e vai queimar o motor, né? Por isso que a gente tem motores, né? Com índice kV diferente para tensões diferentes, tá? É uma forma de compensar o aumento da tensão e reduzir o RPM final e não ocasionar a queima desse cara, beleza? Então, sendo assim, a gente tem motor, né? Com bateria 6S que possui o índice kV mais baixo do que os motores para bateria 4S, né? E isso vale para outras capacidades de bateria também, né? À medida que a tensão vai caindo, o índice kV é maior, né? Para compensar a queda da tensão, né? Mas no geral, os motores possuem mais ou menos a mesma faixa de rotação máxima, tá? Então, eles compensam essa questão do kV, né? Da questão ali do conjunto magnético do motor, para que tenha mais ou menos ali no final a mesma faixa de rotações máximas ali, 40 mil RPM, 45 mil, né? Isso vai depender aí do tamanho do motor, tá bom? Então, assim, né? Pensando no mundo real, a gente vai medir, né? Essa potência do motor, esse consumo do motor, através da potência que ele consome, tá bom? Então, se a gente aplicar as fórmulas ali de potência elétrica, tá? A gente pode multiplicar a tensão pela corrente, tá? Para encontrar a potência real desse motor, né? Do caso desse equipamento que a gente está usando aqui, né? No caso, os motores aqui, beleza? Então a gente pode notar aqui, né? Qual que é a fórmula da potência elétrica, né? Potência é igual a tensão vezes corrente, né? Isso aqui vale para qualquer equipamento, né? Se eu pegar o meu chuveiro elétrico, potência é igual a 240 volts vezes 40 amperes. Aí eu tenho a potência máxima aqui que é dada em watts, tá?
A unidade de medida da potência é watt. Se você não viu isso ainda, dá uma olhada lá na aula de elétrica e eletrônica, eu expliquei isso aqui para você lá, beleza? Então, a gente pode notar aqui, né, que se a gente isolar a tensão aqui, né, olha só, se eu isolar a tensão aqui, né, e falar que a tensão é igual à potência dividida pela corrente, tá? A gente vai notar aqui que a corrente e a tensão, elas são inversamente proporcionais, tá? No caso da potência, beleza? Se a gente aumentar a tensão, certo? O que vai acontecer? A corrente vai cair, né? Se a gente diminuir a tensão, a corrente vai aumentar, tá? Por que eu tô falando isso para você, né? Na prática, isso significa que se você tem um conjunto 6S, você vai ter uma descarga da bateria mais devagar, tá? Então, a gente tem, assim, um pouco mais de tempo de voo do que um conjunto 4S, né? Que vai gastar mais corrente para mover aquele conjunto todo, né? E a gente vai ter menos tempo de voo, consequentemente, tá bom? Mas, como eu disse antes para você, não significa que o drone 6S é mais veloz ou é mais potente que o drone 4S, né? Tudo depende do fator potência-peso, né? Conforme eu expliquei, tá bom? Então, aqui a questão é... o drone 6S, não necessariamente porque você está usando a bateria 6S, ele vai gastar mais corrente, né? Não, o que a gente vê na realidade é por causa dessa relação aqui, né? Inversamente proporcional. Eu aumentei a tensão aqui, né? A corrente de consumo vai cair, né? Para eu manter a mesma potência aqui no conjunto do motor, beleza? Então eu vou ter, teoricamente, aqui mais tempo de voo, né? Eu não vou aumentar aqui a relação de torque do drone, porque esse cara aqui, o 6S vai ser melhor do que o 4S. Não. E eu trouxe uma comparação para você ter uma ideia, olha só. Eu tenho aqui um motor 6S, né, de 1860 kV, né, baixo kV, que ele consome aqui no máximo 31 amperes, tá? E aqui eu tenho um motor 4S, né, de 2420 kV, né, bem mais alto que esse cara aqui, consumindo 31 amperes, né? Então é o mesmo consumo de corrente aqui, tá? Mas esse cara aqui eu tenho uma tensão maior e aqui eu tenho uma tensão menor, né? Esse cara aqui vai drenar mais rápido a bateria, né? Porque eu tenho aqui um consumo de corrente mais alto, né? E uma tensão menor, né? Então esse cara aqui vai drenar muito mais rápido aí a bateria. Tem como fazer uma conta, né? Para ver quanto tempo duraria uma bateria dessa aqui mais ou menos, mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui agora, né? Que não é o foco da nossa aula aqui. Beleza? Então, aqui mostrando para você, né, mais ou menos, olha só. A gente tem aqui, né, se a gente usar a fórmula de potência só como curiosidade mesmo, tá? Usando a fórmula da potência que eu falei para você aqui, né, a gente tem a potência, né, 25,2 volts, né, vezes 31 dá 781 watts, né? E aqui desse lado, né, a potência 16,8 vezes 31 daria 520 watts aqui, tá? Então, se a gente aplicar essa fórmula aqui também da tensão, né, a gente vai chegar nessa relação aqui. E vamos ver que esse cara aqui vai consumir muito mais rápido a bateria do que esse cara aqui. Beleza?